A Terra agora se divide em 10 grandes regiões administrativas. A população de 2 bilhões de seres humanos é formada por castas com traços distintivos manipulados pela engenharia genética. Nos laboratórios são definidos os poucos dotados, destinados aos rigores do trabalho braçal, e também os que crescem para comandar. Não há espaço para a surpresa, para o imprevisto. O slogan "Comunidade, identidade e estabilidade" sustenta a trama do tecido social. Estamos no ano 632 depois de Ford, aquele da linha de produção de automóveis, quando o amor é proibido e o sexo estimulado. Esse é um trecho de um outro grande clássico da literatura, O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, escrito em 1932, e que funciona como uma espécie de previsão do futuro. É um romance de ficção científica que tem um valor muito grande para nós. Se nós observarmos a nossa realidade hoje, a gente vai ver algumas coincidências na maneira como vivemos, na maneira como nos comportamos. Por isso é tão importante ler um texto como esse. Esse texto traz, como eu disse, umas previsões que se concretizaram. Há 88 anos atrás, Aldous Huxley escreveu esse livro e ele não estava enganado. Nesse livro ele propõe que a sociedade, na busca pela paz social, ordem social, vai acabar abandonando o seu valor mais precioso, que é a liberdade. Quando observamos as últimas eleições, as lideranças autoritárias que estão se elegendo pelo mundo, que estão mudando as políticas que foram implementadas ou pensadas ou começaram a ser pensadas a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, em 1948, pela Organização das Nações Unidas, nós percebemos que o Aldous Huxley tinha razão. A nossa dificuldade em organizar a sociedade sem perdermos a nossa liberdade, a nossa autonomia, está se pronunciando cada vez mais. O livro fala inclusive sobre a sociedade estar tão centrada, tão organizada, que uma droga chamada soma é distribuída para a população indiscriminadamente, para que todo mundo se sinta feliz, ou pelo menos acredite que é feliz, para que nada saia do controle, para que tudo pareça maravilhoso, o que talvez nunca será em nenhuma sociedade do mundo, né? A gente percebe que as pessoas são quase que obrigadas a serem felizes nessa história, nessa ficção. E hoje, quando a gente vê o funcionamento das redes sociais, a ideia que circula dentro das redes sociais, no Facebook, no Instagram, essa necessidade de sempre parecermos felizes, né? Bonitos, lindos, jovens, quase imortais, a gente percebe que o Huxley acertou muito. Então fica aqui a minha dica para a leitura desse livro. Como eu disse, um livro de mais de 80 anos, mas que ainda tem muito valor, tem muito a dizer para nós sobre o tipo de sociedade que queremos ser, sobre o tipo de pessoas que queremos ser, se nós vamos admitir que tudo seja tirado de nós em nome de uma falsa paz social, em nome de uma falsa organização social, ou se valorizaremos aquilo que existe de mais valioso realmente em nós. Nessa sociedade pensada pelo Huxley, abandonamos o conceito de amor, o conceito de família, o conceito de liberdade, o conceito de arte. Então a realidade que ele propõe é de um futuro sombrio. Trata-se, como eu disse, de um romance de ficção científica distópico, ou seja, esse futuro não é como a gente imagina que seria, ou pelo menos deveria ser na nossa concepção, mas como o Huxley era um homem que estava dentro do seu tempo, no sentido de estar consciente das mudanças, né? Tanto que esse livro foi escrito em 32 e Adolf Hitler chega ao poder na Alemanha em 1933 e o resto da história todo mundo já sabe, né? Autoritarismo, tentativa de dominação mundial, a construção de um modelo nazi-fascista que está baseada um pouco nessa questão da ordem social, da igualdade sem total individualidade. O italiano, né, o Benito Mussolini falava muito sobre isso, né? Tudo é o Estado, nós somos o Estado, não há vida fora do Estado. Então esse livro traz bastante essa visão pragmática da coisa, no sentido de tudo deve ser baseado na organização social
não deixando margem nenhuma para o individualismo, para as liberdades individuais, para as pessoas serem o que elas quiserem ser. É interessante, eu não vou falar muito sobre a história, sobre os personagens, porque eu quero que quem se identificar com a ideia, quem quiser conhecer e perceber as coincidências que rolam no livro do Huxley e com o que a gente vive hoje, procure esse livro. É relativamente fácil de achar, relativamente barato. Se você olhar nos sites de editoras de livros, você vai ver aí um precinho bem acessível. E que vale a pena, uma obra que vale a pena, justamente por esse teor de, apesar de ser ficção, ter uma certa base de realismo. Ele trata bastante do conceito do condicionamento comportamental, porque a gente percebe que na ideia dele, né, de organizar a sociedade toda de maneira disciplinar, a gente teria que fazer esse tipo de tratamento, desenvolver esse tipo de técnica. Então é muito interessante, o livro trata de uma maneira bem profunda essa questão do condicionamento das pessoas. As pessoas são induzidas através do tratamento lá no centro de incubação, onde elas são feitas, né, em laboratório, que as crianças já vão sendo moldadas desde lá do feto, vão injetando substâncias para que umas sejam mais fortes e realizem o trabalho braçal, outras sejam voltadas aos trabalhos que exigem um certo nível de elevação intelectual, uma formação intelectual. Então vale muito a pena. A gente percebe muitas coincidências aí com o Aldous Huxley e a nossa realidade de hoje. Então é isso, pessoal, essa é a dica de hoje para a nossa quarentena, que seja a mais breve possível e a mais reflexiva possível.